Alô, alô, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando ao vivo. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Este é mais um episódio, o quinto episódio do Bleia Talk, um podcast da Assembleia de Deus na Paraíba, através da congregação do Jardim Cidade Universitária. Isso aí, pessoal. Esse podcast tem o propósito de trazer temas bíblicos relevantes, atuais, para nossa edificação. E nós temos hoje um tema muito especial que a gente vai tratar aqui nesse episódio. Amém? Eu me chamo José Gabriel. Este é o Bleia Talk. Aprende, crente! Muito bom ter vocês aqui conosco nesta noite de sexta-feira para a gente debater um tema muito especial, não é, Gabriel? Qual é o tema de hoje? É verdade, pessoal. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante acerca do pentecostalismo. A continuidade dos dons do Espírito, a relevância desse movimento pentecostal, né? E hoje nós temos um convidado muito especial, muito capacitado para estar aqui com a gente, para estar tratando desse tema. E se eu for apresentá-lo, corro o risco de diminuir as qualificações do meu colega, porque são muitas. Então vou deixar ele se apresentar para vocês nessa noite, nosso irmão Samuel Melo. Paz do Senhor, pessoal. Pentecostal até o tutano. Exatamente, Pentecostal até o tutano. É um prazer estar participando aqui do Bleia Talk. Primeiro, né, vamos me apresentar. Sou o esposo da Grace Kelly, o pai do Bernardo. Nas minhas formações acadêmicas, né, eu sou bacharel em administração, faço pós-graduação em MBA em gestão social. Tenho uma formação teológica básica pelo CETAD, PB, né, da nossa Assembleia de Deus, e dentro da igreja, assim como todo garoto crescido e criado dentro da igreja, já fiz de tudo um pouco dentro da congregação do Mangabeira 1. Hoje sirvo como diácono lá, sou também um dos agentes de missões da congregação e estamos aí servindo a Igreja do Senhor, algumas outras congregações quando chamam para ministrar, e hoje estamos aqui para tratar desse assunto muito importante para toda a cristandade, para toda a igreja, e fique ligado aí que vai ser bom. É muito bom, Samuel, ter você aqui conosco. Samuel, que é nosso amigo de longas datas, tanto meu como de Gabriel, desde a nossa aí, juventude, né, Samuel? A gente compartilha aí desses temas importantes, e a gente vai estar falando sobre hoje o poder pentecostal. Os dons espirituais são atuais? Com toda certeza, certo? Não há nenhum indício bíblico que faça a gente pensar que esses dons cessariam dentro da história da igreja, certo? Quando a gente olha para a Escritura, os únicos textos que indicam uma cessação de dons do Espírito estão relacionados à escatologia. Obviamente, quando a igreja sair dessa terra, quando tudo for novo, novos céus e nova terra, não precisaremos mais de dons. Mas enquanto estamos aqui, os dons são atuais. É isso mesmo. A gente tem uma concepção de definir, Samuel, na história, como surgiu esse debate a respeito dos dons, se os dons espirituais são atuais. A gente vê aqui pelo menos no Brasil, uma manifestação muito grande dos dons do Espírito Santo, principalmente evidenciado no falar em línguas. Mas como foi esse surgimento na história? Qual o texto bíblico a gente pode usar como fundamento? Como começou toda essa discussão que a gente vê muito abrangente hoje, principalmente nas redes sociais? Bem, isso começa já desde a igreja primitiva. Na verdade, a gente pode voltar e ver que toda a Bíblia está recheada de manifestações espirituais, manifestações de dons. Nós vemos profetas à torta e à direita no Antigo Testamento. A gente vê a capacitação do Espírito Santo sobre reis, sobre juízes. A gente olha e percebe o Espírito Santo agindo sobrenaturalmente dentro do povo de Israel, né, dentro do seu povo, e manifestando dons inúmeros, tanto verbais quanto de êxtase. A gente vê
esses dons sendo manifestados. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a igreja primitiva, nós percebemos que é inegável que há dons ali, manifestações. Já em Atos, no capítulo 2, a gente tem a efusão do Espírito Santo, todos falando em línguas ali no dia de Pentecostes. No capítulo 3, nós temos Pedro e João levantando um paralítico ali na porta do templo. Nós percebemos ao longo de todo o Atos dos Apóstolos, toda a igreja primitiva, a gente percebe que há dons sendo manifestados. Então, é inegável isso aí. Quando a gente passa da igreja primitiva, dos relatos de Atos dos Apóstolos, das cartas paulinas, e vai para a história da igreja, a gente percebe que nós temos citações dos pais da igreja a respeito de dons dentro do culto. A Didaquê que é um documento histórico que é atribuído aos apóstolos, né? Como uma legislação sobre o culto, traz também uma legislação sobre profetas, sobre apóstolos. Então, a gente percebe que os dons estão presentes dentro da igreja primitiva, dentro do início ali, nos discípulos de segunda onda, né, vamos dizer assim, e a gente percebe que essa temática vai sendo desenvolvida. Porém, quando nós olhamos para a sistematização da teologia, a gente percebe que houve um pouco de negligência, certo? Ao longo da história quanto a essa temática, né? Aqui eu já faço uma citação do Francis Chan, quando ele no seu livro Deus Esquecido, né, que ele trata sobre essa temática, ele tem uma citação muito interessante, que ele diz: se eu fosse o diabo e meu propósito fosse frustrar os planos de Deus e o seu reino aqui na Terra, uma das minhas principais estratégias seria fazer com que os frequentadores de igreja negligenciassem a obra e a pessoa do Espírito Santo. Interessante, cara. Interessante, né? Essa citação é muito forte, né? E a gente vê que, infelizmente, né, o Espírito Santo meio que ficou nos bastidores da igreja, dentro da teologia, por muito tempo. Quando a gente olha lá para o ano 325, mais ou menos, no Concílio de Nicéia, a gente percebe que foi um concílio reunido, né, para tratar sobre uma heresia do arianismo, e o documento que foi formulado, o Credo Niceno, ele falou muito sobre o Pai, falou muito sobre o Filho, mas quando chega no Espírito Santo, ele só fala, creio no Espírito Santo, e já segue o credo. Então, Samuel, só te interrompendo, né? A gente, quando escuta muito hoje sobre pentecostalismo, a gente tem muita ideia, o que eu escuto muito, né? O que é que o pessoal que tá aí de casa também escuta muito. Hoje em dia a gente vê muito reteté, muita manifestação. Hoje em dia a igreja hoje está exagerando. É profecia. Isso. E o pessoal acha que a concepção de dom, a ideia do agir do Espírito Santo na igreja é uma coisa de hoje. É uma coisa exclusivamente da igreja brasileira, das igrejas pentecostais, da galera que hoje de Deus, também da Assembleia de Deus, aquela igreja da esquina que o pastor ora fervorosamente, crendo que Deus vai agir, né? O pessoal acha que é um fenômeno recente, mas pela sua fala, a gente vê que tem uma base histórica e que tem uma base teológica em cima disso, né? Histórica e teológica. Então, como você pontuou aí, pode continuar pontuando, mas para a galera ter em mente, né? Quais os principais eventos após o encerramento do cânon aí que marcam a história da igreja no movimento pentecostal, né? Vamos lá. A gente falou do credo niceno, né? Essa negligência do... Queria falar, Felipe? Inclusive, Samuel, eu tô vendo aqui o credo que tu falou, fui dar uma olhadinha aqui. A gente tem uma linha para falar, uma frase basicamente para falar sobre Deus Pai, umas 5 frases aqui para falar sobre Deus Cristo e 2 linhas para falar sobre Deus Espírito Santo. Justamente corroborando com tua ideia aí. Exatamente. Que há um Deus que é colocado em um patamar maior, né, do que o outro aí. Para quem não sabe, o credo era quando a igreja estava formando as suas bases, né, as suas principais linhas de pensamento, né? Isso. O credo, basicamente, né, o concílio, ele é convocado, certo? Dentro de todas as igrejas, basicamente, da época, para trazer um alinhamento diante das heresias que estavam surgindo. Como eu citei aqui, a heresia do arianismo. O arianismo vinha negar a divindade de Cristo.
Então, por isso, obviamente, né, eu não vou culpar os nossos irmãos, né, mas é por isso que eles deram uma ênfase maior à pessoa do Cristo, certo? Por isso que tem todo esse desenvolvimento sobre Jesus, né, Questão Deus. de necessidade É, mesmo. De O problema afirmar. que exato. combatido era O aquele. né? problema a ser combatido na época era esse, a gente precisa contextualizar isso, né? É, Não só foi pra- de propósito, né? O pessoal entender era como se tivesse que, no caso da nossa igreja, o pastor Zé Carlos convocar uma Assembleia Geral Extraordinária de última hora para falar sobre um tema específico. Exatamente. Isso era um concílio na igreja daquela época. Exatamente. E daí, né, do credo niceno, se estabeleceu a doutrina da Trindade, que é muito importante, por isso que também tem a questão do crer no Espírito Santo. Mas é tão interessante que foi notado que o Espírito Santo foi negligenciado, que lá em 381, no outro concílio, o primeiro concílio de Constantinopla, é que vieram trazer justamente a questão do Espírito Santo. Por quê? Porque a heresia que se estava combatendo naquela época, em 381, era justamente de Macedônio I, que negava a divindade do Espírito Santo. Então, há um desdobramento, e quando você vê o credo niceno-constantinopolitano, certo? Ele Tá vem... falando em língua. Quase isso. Já começou. Ele vem trazer, né? Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, glorificado junto com o Pai e o Filho, né? E que falou pelos profetas. Então a gente já tem um desdobramento sobre a doutrina do Espírito Santo em 381. Mas olha só, passou quase 4 séculos. Depois de Cristo que o pessoal tava ali, né? Exato. Naquele movimento mais parado. E veio uma Apesar de sistematização aí. Já tinha dito que viria uma coisa ele que continuaria fazendo aquelas obras e teriam obras até maiores em questão de quantidade, né? Em questão Exatamente. de extensão. E diga-se de passagem, não é que o Espírito Santo não estava agindo. Pelo contrário, a ação dele é perene desde a instituição, né? Desde o princípio de todas as coisas. Com certeza. É perene no Antigo e no Novo Testamento. A questão é como isso era registrado e documentado na nossa teologia. Não é verdade? Exatamente. Como isso era sistematizado, né? Isso. Pra gente falar aqui. Quando a gente continua, né, na história, a gente tem um ponto muito interessante que causou um alvoroço gigantesco, que é justamente sobre o Espírito Santo, uma polêmica sobre o Espírito Santo. Nesse credo, né, que a gente falou, que desdobrou sobre o Espírito, ele seguiu sendo o principal credo, né, ao longo do tempo, né, o segundo credo ecumênico, né, que é abraçado por muitas igrejas, e até a católica usa como orações, a episcopal também. Eles fazem oração no culto, na Usam missa, né? como oração, né, na missa, no culto, desse credo. Então, a gente percebe que quando houve a tradução desse credo para os latinos, a tradução latina, houve um acréscimo aí feito que justamente discutindo sobre a procedência do Espírito Santo. No credo niceno-constantinopolitano, ele tem procedente do Pai. Na tradução colocaram procedente do Pai e do Filho. Isso é uma bronca tão grande, mas tão grande, que lá no ano 1050 e alguma coisa, houve o grande cisma do Oriente, né, que dividiu a Igreja Católica, né, a parte do Ocidente, da Igreja Ortodoxa do Oriente, né? E olha só, o Espírito Santo sendo Dentro das o discussões. centro dessa discussão, entendeu? Quando a gente anda mais um pouco, né, vai para a Reforma Protestante, a gente tem um desenvolvimento sobre a doutrina do Espírito Santo, né, sobre alguns pontos do Espírito Santo. Só que, dentre todos os reformadores, nós não temos um escrito específico sobre o Espírito Santo. Isso é muito curioso, certo? No mínimo, muito curioso. A gente tem, né? A gente tem que fazer a defesa aqui, né? Do João Calvino, né? Que foi conhecido como teólogo do Espírito Santo. sim. Dentro das Institutas, ele não colocou nenhum capítulo sobre o Espírito Santo, mas ele falou muito sobre o Espírito Santo. Mas, ao meu ver, ele usa o Espírito Santo, né? Ele traz essa ideia da teologia do Espírito Santo muito aplicada também aos problemas da sua época, certo? Tanto interpretação das Escrituras, que era majoritariamente da Igreja Católica, né? Do magistério, A tradição. a tradição,
trazendo também a questão do Espírito Santo como um aplicador da salvação. Aham. Isso é uma jogada Chave, muito, né? muito interessante, uma chave virada dentro da história da teologia, que vem tirar o monopólio da igreja, né? De dizer, olha, quem é salvo é só quem é da igreja, certo? Só a igreja que detém esse poder da salvação através dos sacramentos. E agora, Calvino, nas suas institutas, falando sobre outros assuntos, ele diz, não, é o Espírito que faz isso. A interpretação das escrituras não é pelo magistério, é pelo Espírito que a inspirou. Então, isso a gente precisa dar o braço a torcer e dizer, não, peraí, Calvino falou alguma coisa e muita coisa, certo? Tem até uma Deu uma questão desenvolvida. específica, Samuel, que a gente estava debatendo antes de começar o podcast, só para trazer para o pessoal. Também a questão que Calvin traz uma forma de enxergar diferente os sacramentos, que ele crê na presença real do Espírito Santo através dos sacramentos, principalmente da ceia, como mais uma manifestação do Espírito. Em contrapartida com a Igreja Católica, que acreditava que os sacramentos eram a representação real do próprio Jesus Cristo. Na Exato. ceia, no Interessante. batismo. Isso é interessante, porque a gente vê compreender de uma forma bíblica o agir do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, fez com que a igreja, nesse período de reforma, conseguisse distinguir, né, e sair desse monopólio realmente que a Igreja Católica tinha sobre a espiritualidade do cristão. E a ideia do sacerdócio de cada cristão passa muito pelo papel do Espírito Santo. Exato. Não é verdade? Ele desenvolve justamente nessa questão da aplicação da salvação, ele traz o Espírito Santo, vou usar uma alegoria aqui, com uma cola que liga o Cristo com a igreja, Isso com é o crente. fantástico, cara, fantástico. Entendeu? Então, Fantástico. ele desenvolve muito na reforma, porém, não tem um escrito específico sobre o Espírito Santo, é sempre instrumentalizado, certo? Quando a gente anda mais um pouquinho, vai para o movimento puritano, aí sim, aí sim, Grande aí. chega um Obra, livro, uma obra específica sobre o Espírito Santo escrita por John Owen, certo? Perfeito. E ele desenvolve mais um pouco. Mas quando a gente olha para ao longo da igreja, quando a gente fala dos movimentos puritanos, a gente está no século 17, 17, né? É por aí, século 17, 18. Então, olha só, 18 séculos onde o Espírito Santo ele é mencionado, onde ele é só instrumentalizado, onde ele é pouco desenvolvido, enquanto a gente olha outros tipos de teologia, né? Outras matérias da teologia que são muito mais desenvolvidas do que a pneumatologia, certo? Então, a partir daí, a gente vê nas histórias dos avivamentos, do movimento de santidade, no movimento metodista, uma efusão de uma prática mais pneumatológica, vamos dizer assim. E é o Por quê? Espírito Santo que liga tradições diferentes, né? A Isso. gente tem John Wesley, George Whitefield ali, com tradições diferentes, um calvinista e outro arminiano, mas convivendo debaixo da mesma visão, enxergando o Espírito Santo como o fogo consumidor ali que faz a igreja crescer, se desenvolver, e principalmente com Exato. essa chama missionária também, né? Isso, esse desenvolvimento é muito forte, certo? Eles trazem, principalmente o movimento metodista, quando ele traz a questão do batismo com o Espírito Santo, sendo distinto da salvação, daqui a pouco a gente aprofunda. Falar, já tem gente perguntando Fazendo sobre as isso. perguntas aqui, A a gente gente- estava anotando, o pastor João Maria está fazendo uma pergunta muito boa. Na hora que a gente chegar nesse tema, a gente Já vai já a dar- gente chega lá. A gente vai desenvolver mais um pouco. Ele Inclusive, o traz- pessoal já pode ir curtindo aí, compartilhando pros amigos. Vamos ajudar, pessoal. Comentando, a gente tá visualizando tudinho aqui. Show de bola. A gente vê que quando eles trazem a questão do batismo com o Espírito Santo sendo distinto da salvação, sendo uma experiência posterior, aí, meu amigo, começa-se o desenvolvimento. E, por fim, né, a gente chega mais recente, né, na nossa história pentecostal, como assembleianos, no movimento pentecostal e, posteriormente, no movimento carismático, né, que trazem essa efusão do Espírito, essa produção teológica sobre o Espírito Santo, bíblico, teológico, filosófico, trazendo essa produção e essa sistematização muito mais em voga, trazendo o Espírito Santo para a conversa de verdade. Isso é interessante, Samuel. Galera, um panorama geral disso que Samuel está falando, todo esse traçado histórico. Se a gente for olhar agora, nos anos mais recentes, a gente tem um movimento puritano
e em seguida a gente vai transpassando as páginas da história e chega também, como o Samuel falou, para o que a gente hoje entende no movimento pentecostal. Então, não caiu de paraquedas. Exato. Não é algo que caiu de paraquedas na história do cristianismo, na história da igreja, não é verdade? Exatamente. Como é que a gente pode delimitar esse ponto de início do movimento pentecostal, Samuel? Vamos lá. Falando ainda sobre essa linha histórica, né? Essa linha histórica, ao meu ver, o movimento pentecostal ele tem uma importância extrema e pode colocar no mesmo patamar da Reforma Protestante. Com certeza. Nossa, Certo? nossa. Por quê? Também concordo com você, Samuel. Se a Reforma Protestante trouxe... Concorda? Concorda? E aí, pessoal, vocês Vai, O concordam? movimento pentecostal foi tão importante quanto a reforma. Essa aí a gente quer ouvir Certo? Eu tô vocês. com o Vamos lá. Samuel nessa, viu? Vamos lá. Se a Reforma Protestante trouxe, colocou de volta o lugar e a centralidade das escrituras acima da tradição, acima da igreja, o movimento pentecostal, ele traz a pessoa do Espírito Santo para o lugar que ele deveria estar, Perfeito. certo? Não para ficar nos bastidores, de longe, observando, não. Mas para estar, se a gente for usar uma alegoria aqui de um sistema solar, para ele ser o Sol junto com o Pai e com o Filho. Então, ao meu ver, tá nesse mesmo patamar de importância, falando de história da igreja, de movimentos marcantes, o movimento pentecostal está muito em voga e é importante a gente notar uma mudança no eixo da cristandade no mundo, meu amigo. O movimento pentecostal está trazendo uma fé que, ao longo da história do tempo, esteve sempre para o hemisfério norte, né? Europa, o norte da África. Eurocêntrica, né? Eurocêntrica, e passou ali pelos Estados Unidos e desceu para a gente aqui, e a África, e isso está sendo mudado, certo? Hoje, a gente tem no Brasil, por exemplo, a maior igreja cristã do Brasil é pentecostal. É pentecostal. A maior igreja na China é pentecostal. Nossa. Então, Coreia do Sul, né? A A gente tem a Coreia maior do igreja Sul- do mundo, o maior templo do mundo é uma igreja pentecostal na Coreia do Sul. é pentecostal. Então, e a gente vê que tudo isso está no hemisfério sul e a cristandade saiu dessa Eurocentro, né? A gente vê os esfriamentos da igreja, né, na Europa, certo? Até mesmo nos Estados Unidos. E a gente vê uma efusão do espírito aqui no Brasil, na África, na Ásia. Então, há essa mudança muito forte do eixo da cristandade. Então, hoje a gente é uma cristandade muito mais eufórica, muito mais dançante, muito mais efusiva nessa questão do Espírito Santo. Isso se dá muito por causa do movimento pentecostal. Então a gente pode dizer, pela sua fala, que o movimento pentecostal ele veio justamente para disparar. É justamente aquela flecha. A reforma ela foi o arco, ela tirou, desfez muitos enganos, muitas mentiras que já vinham sendo manipuladas ao longo da história da Igreja Católica, né? Enfim, história da Igreja de maneira geral que a gente viu quando houve a união do Estado com a Igreja, enfim. Não necessariamente a Igreja Católica em si, mas essa A união. história da igreja. Isso. E teve esse papel de relevância a reforma, mas foi algo que ficou centralizado, se por assim dizer, e limitado. O movimento pentecostal foi essa explosão, esse boom que difundiu isso. Então, por isso essa relevância maior. Missiológico. Missiológica é inegável. Sim. É inegável. A gente não tem como Essa negar. urgência também da Certo. volta de Jesus Cristo na segunda vinda Mas faz com que partindo desse pressuposto. a igreja seja um motor propulsante ali que está fervendo por algo que está a vir a qualquer momento. Então a Exato. igreja A gente- pentecostal no geral retornou esse sentimento, né, de urgência do Espírito Isso. Santo. A gente tem que trazer à voga, certo? Essa discussão, porque essa paixão missionária que há, por que o povo saiu e foi missionário em países que não tinham essa chama? Por que eles fizeram? Isso vai muito da sua teologia, do seu entendimento. Sim. Certo? A gente vai falar um pouco, né, sobre o entendimento. A gente falou sobre o batismo, mas o Isso. entendimento sobre o batismo com o Espírito Santo para o pentecostal é distinto. E isso tem muito a ver com a missiologia que ele pratica, certo? Sim. Então, a gente vai seguindo aí, a gente já toca nesses assuntos. É verdade.
Então, pessoal, a gente tá vendo várias perguntas, participação dos irmãos, nós estamos muito animados aqui com o que vocês estão falando. A gente tá guardando as perguntas aqui um pouco mais à frente, que a gente vai chegar nos temas que vocês estão perguntando. São muitas dúvidas aqui, Samuel, principalmente sobre essa questão de batismo aí, vai chamar bastante atenção. Isso aí. De antemão também, Felipe, aproveitando o ensejo, a gente quer agradecer aqui ao nosso pastor Toniel, que tem nos dado todo o apoio sempre aí para a produção do podcast. Samuel esteve com a gente pregando esses dias lá na igreja também, é uma bênção. Pastor, um abraço. E com esse segundo recorte agora do momento de fala da gente, né? Você falou muito, a gente trouxe esse panorama histórico de como o movimento pentecostal chegou até os dias de hoje, mas hoje a gente também tem uma divisão entre movimento pentecostal e movimento carismático. Hoje o pessoal, por desconhecer, está fazendo uma mistura de ideias. A gente vê alguns teólogos que a gente olha e diz, não, ele acredita na continuidade dos dons, ele não acredita, ele é pentecostal, ele não é, como que funciona, é carismático, o que é, né? Tem esse erro conceitual. Como que a gente trabalha esses dois conceitos do movimento carismático e do movimento E pentecostal? só para acrescentar mais um pouquinho na pergunta de Gabriel, essa questão do misticismo, né? O pastor Eduardo Leandro, aqui diretor do Centro Teológico da nossa igreja, ele colocou no livro que Samuel vai falar mais à frente, que a alma mística do brasileiro abraçou a fé pentecostal. Como se deu essa questão entre a divisão entre pentecostais e carismáticos? Vamos lá, né? Essa é de pentecostal para carismático, essa é uma divisão também histórica, certo? O movimento pentecostal, ele é muito associado com o avivamento da Rua Azusa, né? Sim, ali isso. no começo do século XX, né? 1906, por aí, Exato. tá? O que estava acontecendo ali em Los Angeles, né? William Seymour, Fantástico, fantástico. Recomendo muito a leitura do livro, muito bom. certo? Vejam qualquer coisa que você tenha para ver. No sobre a YouTube história tem documentários aí de desse 1 a 2 movimento. horas. É inspirador, aí sobre inspirador. isso. É É fantástico. Avivamento da Rua Azusa. Isso, tem livro sobre isso. E é muito importante a gente dizer que esse movimento, ele difundiu muita coisa do movimento pentecostal que a gente tem hoje, né? A gente vê que é fantástico, né? Um negro de 2 metros de altura, caolho, dentro dos Estados Unidos segregador, né? certo? Que não dava direito aos negros de estudarem. O cara estudou do lado de fora da Da sala de universidade, aula. né? Da sala de aula, estudou teologia com Charles Fox Parham, né? E teve esse encontro com a doutrina pentecostal, né? Do batismo com o Espírito Santo, com Sim, a sim. evidência do falar em línguas, e difundiu todo o que... E mais uma vez o Espírito Santo unindo polos diferentes aí da sociedade. Antes, arminianos e calvinistas que chegaram até se matar, agora negros e brancos nos Estados Unidos. Então esse movimento do Espírito é sempre um movimento de união da igreja. Exato. O Espírito Santo, eu acho muito bonito quando a gente termina os cultos, né? Às vezes a gente nem presta muita atenção, né? Mas toda vez o pastor, ele dá a bênção apostólica. O que é que ele fala? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Se há uma coisa que o Espírito Santo faz, é unir. Sim. Unir diferentes, unir pessoas diferentes, Glória a Deus. pensamentos diferentes e trazer nessa coinonia, nessa comunhão do Espírito Santo. Se tem uma coisa que o Espírito Santo faz, é unir gente diferente Sim. debaixo da mesma fé. Isso é que o Espírito Santo faz, certo? Perfeito, E saber conviver com as diferenças, né? De uma maneira muito clara e vigente, né? Sim, voltando. Voltando. Distinção, A pentecostal e distinção carismático. de pentecostal e carismático. O pentecostal, ele está localizado ali, né, no início do século XX. E esse movimento do Espírito não somente causou essa união, essa quebra de barreiras, mas muita gente que não aceitava o movimento do Espírito, eles iam de encontro mesmo e expulsavam da igreja muitos dos irmãos que viveram essa experiência. Sim. A gente viveu isso no Brasil. Isso. Daniel Berg do Navim viveu isso no Brasil. Eles chegaram aqui na Igreja Batista, lá no Pará, e pregaram, né, a doutrina pentecostal dentro da Igreja Batista. Muitos irmãos aderiram, outros não, e eles foram expulsos da igreja, certo? A história nos conta isso, eles foram expulsos da igreja por acharem esse movimento, muitas vezes taxando como demoníaco até.
Já vi, Tá? já vi esse tipo de coisa. Você pode ver falando de balbúrdia, mas a ação do Espírito Santo acontecendo ali, certo? E eles foram expulsos, certo? Então fundou-se, né, a nossa congregação, né, a nossa história, né, a nossa denominação, a Assembleia de Deus. Então, dentro do movimento pentecostal, há um surgimento de novas igrejas, certo? Aí, quando falamos de Brasil, a gente vê a Assembleia de Deus, a gente vê a Congregação Cristã do Brasil, posteriormente a Igreja Quadrangular, né, do Evangelho Quadrangular. Brasil para Cristo. Isso, Brasil para Cristo, certo? Então, a gente percebe que houve um desvínculo, né, com as igrejas mais históricas. Já o movimento carismático, né, anos depois, lá para a década de 60, 70, ele foi esse mover do Espírito Santo dentro das igrejas tradicionais. Uhum. Só que, ao contrário do que aconteceu no início do século, nessas décadas, eles não saíram das suas igrejas. Eles continuaram. Quem era batista, continuou batista. Quem era presbiteriano, continuou Teve uma presbiteriano. maior aceitação. Teve uma maior aceitação dentro do contexto. Então, os movimentos carismáticos e pentecostais têm essa distinção histórica, mas também há uma distinção teológica, certo? E aí é interessante. Há uma distinção teológica, né? E isso vai muito, né, das tradições, né? Uns foram expulsos, outros abraçaram e fizeram uma amálgama do que já criam com a experiência do Espírito. Então, quando a gente percebe a diferença basilar, certo? A diferença basilar do pentecostal para o carismático é a questão da evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, certo? Há também um movimento neocarismático, que eles justamente trazem essa ideia muito mais forte de que batismo com o Espírito Santo é a conversão, mas a diferença basilar entre pentecostal e carismático é a questão da evidência inicial do falar em línguas, certo? Certo. Aí a gente chega num ponto agora crucial da nossa fala, da nossa noite, do nosso podcast, Samuel. O que é o batismo com o Espírito Santo, tanto falado, tanto evidenciado aí? O batismo com o Espírito Santo está na conversão. A gente tem o batismo com o Espírito Santo e pelo Espírito Santo. Nos ajude aí a entender essas questões. Vamos lá, certo? Vamos primeiro conceituar, né, o que é o batismo com o Espírito Santo. Dom e batismo com o Espírito Santo, dentro dessa conceituação, né? O que é o dom espiritual, o que é o batismo com o Espírito Santo também. Vamos lá. Vamos começar pelo dom. Os dons do Espírito Santo são capacitações extraordinárias. Né? São conceitos que eles estão concatenados. Isso, estão ligados, mas a gente vai pormenorizar, certo? Os dons são capacitações extraordinárias do Espírito Santo, né? Para a igreja do Senhor, certo? Dons que são distribuídos para a igreja do Senhor. A gente percebe, né, vários textos bíblicos, Paulo fala muito sobre isso, né? É importante a gente dizer que Paulo, ele cria um termo no grego que não há em nenhuma outra literatura da sua época. Ele cria um termo chamado charis, né, ou carisma, certo? Que para nós é carisma, né? E ele cria esse termo para falar sobre as capacitações do Espírito Santo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Legal. Por quê? É um cara que criou um termo para falar sobre isso especificamente. Então era uma coisa nova, diferente. Exato. Uma nova concepção. A igreja trouxe um novo conceito dentro da linguística, dentro do mundo da sua época, que é essa questão do dom espiritual, essa capacitação. Quando a gente fala sobre batismo, é um termo muito técnico e que é usado de diversas maneiras. Sim, é um certo? Tem muitos sentidos, né? Tem polissêmico. Isso. Polissêmico. Teve, sempre na história da igreja, tiveram vários tipos de batismo. Exato, né? Exato. Quando a gente olha para a Escritura, a gente percebe que esse termo batismo, ele é utilizado diversas vezes, né? A gente vê o João o Batista, que batizava com água, certo? Já era um batismo corrente que havia dentro ali do judaísmo, certo? E ele traz essa ressignificação do arrependimento dos pecados, né? O batismo com água para arrependimento dos seus pecados. Você precisava confessar ali publicamente, e batizava publicamente, né?
tem o batismo nas águas, né? Mas o próprio João, ele vai dizer, olha, vai vir um depois de mim, que é mais poderoso que eu. Eu sou de desatar as sandálias dos pés dele, e ele não vai batizar com água, não. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E aí, que batismo é esse? E agora? Certo? E quando a gente olha isso, é bom a gente distinguir justamente o que o Felipe estava falando, né? Ah, batismo com o Espírito Santo. Não, porque os nossos irmãos tradicionais vai dizer, não. Peraí, falar em irmão tradicional, quero mandar um alô muito especial aqui ao pastor Ricardo Pereira, meu amigo, meu professor de seminário, tá acompanhando a gente aí na transmissão. Tá pesado, né? Agora ficou pesado. Pastor presbiteriano, meu amigo. Me deu aula de pneumatologia, é um amigo. Um abração forte aí pro pastor Ricardo. Um abraço pro senhor, pastor. Vamos junto. Glória a Jesus. Vamos lá, pastor Ricardo. Né? Os nossos irmãos tradicionais, né, reformados, eles têm essa ideia de que o batismo com o Espírito Santo é a conversão. E eles não estão errados com isso, não. Eles não estão errados nisso, né? Quando a gente olha, por exemplo, lá em... Vamos lá, deixa eu pegar minha colinha aqui. Batismo com o Espírito Santo sendo conversão, certo? 1 Coríntios 12, versículo 13. É o texto básico, né? Que Paulo fala justamente que nós, em um Espírito, somos batizados no corpo de Cristo. Sim. Para a gente entender isso, e eles estão corretíssimos. Mas isso é o que nosso saudoso teólogo pentecostal Antônio Gilberto chama de batismo pelo Espírito Santo. É só uma distinção aqui linguística, meramente que a gente linguística. precisa distinguir, certo? Que é a questão, ele vai trazer, quando ele fala de batismo, que o batismo tem três elementos muito fortes, que é o quê? O batizador, o batizado, o candidato, né? E o elemento que ele é batizado. Então, quando a gente olha para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, estão corretíssimos. É conversão. Por quê? Quem é o batizador nesse texto? É o Espírito Santo, certo? Por isso, um batismo pelo Espírito Santo, efetuado pelo Espírito Santo. Mas ele batiza quem? A pessoa, certo? O descrente, né, se torna crente através desse batismo operado pelo Espírito. Mas ele é batizado em quê? O texto vai nos dizer. Ele é batizado, o Espírito aplica esse batismo no corpo de Cristo. Então, por isso que é um batismo pelo Espírito Santo. Perfeito. O operador é o Espírito do batismo no corpo de Cristo. Então, o próprio Jesus vai falar de ser enxertado, né? E ser inserido no corpo de Cristo. E aí eu pergunta aqui do pastor Ricardo, o que seria também um só batismo de Efésios capítulo 4? Pronto. Quando ele fala, está muito relacionado a essa questão da fé de uma maneira geral. Sim. Porque logo em seguida ele diz, é um batismo, uma só fé. Certo? Para a iniciação, dentro do contexto de Efésios 4, ali, que ele está falando da unidade da igreja. Olha, você não vai ser batizado pelo Espírito e em outro canto, não. Você vai ser batizado em Cristo, na fé em Cristo Jesus, certo? Uma só fé, um só Cristo, e assim vai continuando. Então, isso o apóstolo Paulo traz dentro da nossa visão, que ele está unificando, distinguindo um povo de outro, certo? Sim. Até pela questão do judaísmo e do cristianismo que surge como uma novidade ali na época. Exato, né? exato. Para fazer uma distinção. O povo que era judeu não podia ser, por meramente dizer, continuar sendo cristão e judeu ao mesmo tempo. Isso. Né? Questão Então, religiosa. A gente vê essa questão. Mas há também um outro proponente a respeito dessa fala de batismo com o Espírito Santo. O próprio João, o Batista, ele diz, olha, vem um mais poderoso que eu, né? Eu batizo com água, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando Lucas faz uso disso, lá em Lucas 3, ele fala, é exatamente igual, né? O batismo com o Espírito Santo e com fogo. E aí é uma discussão a respeito do fogo, certo? Aí, que tipo de fogo é dá, esse, né? dá pra, inferno, fogo dá do pra- Espírito, né? dá pra discordar, Fogo dá da pra Sassardinha. discordar tranquilamente, certo? Eu acredito, certo? Que o fogo ali
não é para condenação, porque é algo muito estranho usar batismo interrelacionado com condenação. Seria a única parte da escritura que vai trazer um batismo para condenação. Então, eu acredito que com o Espírito Santo e com fogo é um batismo só ali, certo? Mas vamos continuar. O próprio Lucas, quando ele escreve Atos, e ele vai colocar essas palavras de João na boca de Jesus, isso é muito interessante. Jesus vai dizer o quê? Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Certo? Fiquem aqui, e ele vai falar, porque dentro de alguns dias vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Certo? Lucas faz uso desse termo. A pergunta é, se o batismo é só para a conversão, por que Jesus está falando que eles vão ser batizados ainda com o Espírito Santo? E ser revestido, né? E ser revestido. Os apóstolos não eram crentes naquele momento. A gente vê um relato em João, já no final, Jesus já falando com eles, dizendo, recebam o Espírito Santo. Se fosse eu, se fosse você, se fosse qualquer um de nós, um pastor moderno, um pastor pentecostal dizendo receba, a gente podia até desconfiar. Não, ele não recebeu não, mas é o próprio Jesus dizendo receba. Então, se Jesus diz, recebam o Espírito Santo, e vai dizer, e soprou sobre eles o Espírito, eles já tinham o Espírito Santo ali. E eles receberam. Se Jesus diz receba, eu não duvido que eles receberam, não. E eles já tinham evangelizado, já tinham expulsado demônios em nome de Jesus, então já era uma obra que eles já eram crentes em Cristo Jesus ali. Crentes em Cristo Jesus, já tinham passado o treinamento discipular dos 3 anos, já tinham passado pela crise de fé na morte e reacendido essa chama na ressurreição, certo? Aprendeu sobre o reino durante 40 dias e Jesus disse que eles iriam receber o Espírito Santo, sobrou sobre eles o Espírito, e agora Jesus está dizendo, dentro de alguns dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. E ele estava se referindo, obviamente, ao evento de Atos no capítulo 2. Então, quando a gente olha para esse contexto, a gente percebe que esse batismo com o Espírito Santo não é mais operado pelo Espírito. Mas quem é o batizador? João responde. É Jesus. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Quem é que imerge o crente no Espírito? É Jesus. Então, o batizador é Jesus. O alvo, o candidato, é os crentes. E qual é o elemento que ele é batizado? O Espírito Santo. Respondeu a pergunta do pastor Oswaldo. O pastor Oswaldo Júnior acabou de perguntar aqui, no privado aqui. Quem é que batiza? Pergunta ao irmão Samuel. Quem é que batiza? Um abraço para o pastor Oswaldo. Pastor Tássio também está acompanhando aí, meu amigo. Deus abençoe. Nosso pastor Oswaldo é vice-dirigente da nossa congregação também. Um abraço aí. Desde criança, meu Jesus. Uma bênção, um abraço. Então, na perspectiva aí, Samuel, Jesus é que batiza. Isso, Jesus é quem batiza. Há uma inversão, né, Samuel? Isso, há uma inversão. Pelo que você falou aí, há uma inversão entre Jesus e o Espírito aí, atuando em funções diferentes, e a gente volta lá pro credo apostólico, justamente cada um Deus da Trindade e fazer todas as funções tranquilamente. Exato, cada pessoa, é o que a gente chama na teologia de economia da Trindade, certo? Cada um tem o seu papel e a sua função e age de maneiras diferentes para o mesmo fim, certo? Então, Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, certo? Os crentes em Cristo Jesus, aqueles que já passaram pelo processo da regeneração, da salvação, e agora eles recebem um revestimento de poder, certo? É um outro termo que a Bíblia utiliza, né? Se há uma vestimenta, né? O pastor Antônio Gilberto até usa essa analogia, que sempre na escritura o descrente é tratado como despido, como nu. Ele agora é vestido pelo Espírito em Cristo, né? Ele na conversão. E agora Jesus reveste a pessoa com o Espírito Santo para quê? Para capacitá-la para uma obra específica. Por quê? Jesus fala, fiquem até que vocês sejam revestidos de poder e então ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e sobre o fim da terra. Vamos lá. Primeira, não sou batizado com o Espírito Santo. E a gente vai falar sobre evidências desse batismo.
agora eu tô falando de revestimento. Vamos usar esse termo. Não sou revestido com o Espírito Santo. Então eu não sou crente? Eu sou menos crente? Primeira pergunta. Essa é uma dúvida que a galera tem e que muitas vezes mal Dá uma crise de fé, né? Uma crise de fé de muitos jovens. igrejas que se dizendo pentecostais, mas que muitas vezes não entendem a própria doutrina, que defende o próprio credo pentecostal, ensinam. Você tem que buscar o batismo como uma legitimação da sua conversão. Colocam o batismo como essa legitimação da conversão. Eu quero ouvir a sua perspectiva sobre isso. E a segunda é, se não sou batizado, assim, a verdade é, Todo menos crente. não é nem isso, essa é a primeira. A segunda pergunta é, se eu sou crente, mesmo não sendo batizado, então quer dizer que eu posso morrer, ser salvo sem ser batizado, ou é obrigatório que todo cristão deve ser batizado com o Espírito Santo? Como é que vai funcionar isso? Vamos lá. Qual é a primeira pergunta? A primeira pergunta é se o batismo com o Espírito Santo é uma legitimação da salvação. Se a gente vai enxergar dessa forma, né? Que a gente é ensinado, muitas vezes, muitas pessoas ensinam nessa perspectiva errada. Isso, do vamos batismo. lá. O batismo com o Espírito Santo não é uma legitimação. Normalmente, quem fala isso, utiliza o texto lá de Paulo para falar o penhor da nossa salvação. Não. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior, mas ela não define quem é crente e quem não é. Certo? Ela não define quem é crente e quem não é. Por quê? Porque todo mundo que confessou a Jesus Cristo, esse tem o Espírito Santo. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 12. Ninguém pode dizer Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, sem ter o Espírito Santo. Sem ser pelo Espírito Santo. Então, se você confessa a Cristo como Salvador, é porque o Espírito já agiu na sua vida. Certo? Até pelo objeto que tu falou, né, Samuel? Se você está impulsionado pelo Espírito para estar em Cristo, é a salvação da garantia, da segurança em Cristo. Né? Você Exato. não pode Você ser se desligado por Exato. outra coisa. E você se torna o quê? A habitação do Espírito Santo. Certo? A habitação, sem problema nenhum, né? Os textos da Bíblia vai dizer, né, que nós temos templo e morada do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo está em nós, né? Jesus vai prometer isso para os seus discípulos. Sim. Certo? Ele vai dizer, olha, o Espírito Santo vem e ele estará em vós, ele habitará convosco e estará dentro de vocês. Então, o penhor da nossa salvação é o Espírito Santo, mas não a experiência do batismo com o Espírito Santo. Uhum. Essa é uma finalidade missiológica, certo? É uma capacitação para pregação com ousadia, é o que o texto nos diz, certo? Então, não fique nessa crise de fé. Se você não foi batizado ainda, ou se você não crê no batismo, você é crente, meu filho. Você é crente, você tem o Principalmente Espírito os nossos Santo. jovens, Irmão né? em Cristo. Irmão em Cristo, o Espírito Santo habita em você. Então, crente contra Você vai eu, pro céu. Samuel, Quanto Gabriel. qualquer um. Quanto qualquer um. Quanto Porque qualquer um. O exato. critério para estar no corpo não é ser revestido para essa capacitação, não. O critério é estar em Cristo. E esse estar em Cristo vem por meio do um só batismo dito por Paulo. Isso. E aí a gente vai também agora para a segunda pergunta. Por quê? E aí por que eu vou dar essa segunda pergunta? Por que eu trouxe essa segunda pergunta? Porque nós, falando agora da Assembleia de Deus, que somos uma igreja legitimamente pentecostal, temos irmãos da nossa igreja que não são batizados com o Espírito Santo e que, tanto por esse ensino errado que foi combatido, mas também assim, eu não quero. Assim, é algo que eu não vejo como necessário. Eu não ensino como necessário. É errado esse pensamento? É certo? Como é que você diria? Certo? Vamos lá. O batismo com o Espírito Santo está disponível. Certo? Está disponível para todos os crentes. Todos os crentes em Cristo Jesus podem experimentar dessa bênção do batismo com o Espírito Santo. Certo? Como eu disse, ela tem uma finalidade missiológica. Certo? Ela tem uma finalidade capacitadora. Certo? Para você pregar o evangelho com ousadia. Certo? É o que o texto nos diz. Porém, é uma experiência que não define, né, quem é crente e quem não é. Sim. Está disponível, só que nós precisamos buscar também o batismo. Sim. Certo? Nós precisamos buscar. Nós percebemos que o primeiro batismo com o Espírito Santo, os discípulos estavam lá 10 dias no cenáculo, orando, esperando a promessa do Pai. Certo? É uma promessa que está disponível para todos nós. Certo? Tem pessoas que acham que não é necessário.
eu vou de encontro a isso por um motivo muito simples, certo? É uma bênção que Deus nos dá. E por que eu não quero uma bênção de Deus? O que me faz não querer uma bênção de Deus? Se alguém perguntar, em qualquer igreja, você quer ser abençoado? Toma a chave. Todo mundo vai querer. Você quer um carro novo? Quero. Você quer uma casa nova? Mas por que você não quer o batismo com o Espírito Santo? Por que você não quer essa questão de bênçãos espirituais e sem medidas muito maiores? Entendeu? Não querer a bênção de Deus denuncia algo muito profundo no nosso coração. Certo? Interessante. Quando alguém não deseja algo que Deus deseja para nós, é algo que está errado não em Deus, mas é algo que está errado em você. Errado no seu coração. Você tem que investigar. Por que eu não quero? Se Deus disse na sua palavra que está disponível. Certo? Isso não significa que você vai ser batizado. Certo? Porque quem é o batizador é Jesus e ele tem domínio perfeito e eficaz daquilo que ele faz. Talvez Deus não queira. Soberano. Talvez Deus não queira. Às vezes Deus não Isso quer. também, às vezes Deus não quer. Às vezes Deus não quer, certo? Às vezes você é um testemunho para mostrar para muita gente que você consegue ser um crente exemplar sem ser batizado. Às vezes você é o argumento de Deus para as pessoas que dizem, olha, você precisa ser batizado para ser um crente verdadeiro. Você, às vezes, é o argumento de Deus para essas pessoas, dizendo, olha, isso aí. tá vendo? Ele é crente de verdade, verdadeiro. Pronto. Manhã, antes de falecer, ela passou muito tempo crente. Foi É a mesmo? pessoa mais crente que eu conheci na face da terra. Eu acho que ela foi batizada uns 2 anos antes dela falecer. Foi mesmo, Samuel. Então, Isso eu não sabia, Samuel. entendeu? Eu conheci a mãe de Samuel, eu também conheci a irmã Cátia, e era uma referência, uma mulher de Deus. A nossa referência. igreja é um baluarte, assim. Uma até. mulher de oração, E- uma bênção. E uma pessoa muito efusiva na sua adoração, Sim. certo? Nos cultos. Missões Dava- também, muito, Sim. muito forte na questão missionária infantil. Isso. Dava pra escutar o aleluia dela, era bem estridente. verdade. Era bem estridente, era alguém que realmente pentecostal, certo? Na sua prática, mas não tinha a experiência do batismo com o Espírito Santo. Depois que ela foi batizada, eu perdi meu argumento em qualquer pregação que eu dizia, né? Que quando eu falava dessa questão, que tem gente que não é batizado com o Espírito Santo e é muito crente. Eu perdi meu argumento, né? Então, ela passou a vida toda sendo crente, praticamente. Depois que se converteu, passou muitos anos sendo crente verdadeira, certo? A minha maior referência de crente que eu tenho, certo? E ela foi batizada 2 anos antes. Outras referências que a gente pode citar, tem um irmão lá na igreja, um presbítero, né? Luiz Hoje Dias. presbítero, o irmão Luiz Dias. Não, o cara é crente desde faz muito tempo. Luiz Dias, irmão Luiz Dias implanta a igreja, ajudou a implantação de igrejas aqui na nossa cidade de uma forma extraordinária. Totalmente focado em missões, um irmão que tem a vida focada nisso. E um irmão crente, a pessoa vê pelas obras, pelos frutos. Ele foi batizado, acho que foi em 2018. Eu tava lá Certo? no dia, eu tava lá no dia. Você tá lá dele. E Então- acontece em outros casos também de a pessoa vinha a falecer, né, Samuel? Sem experimentar Sem isso. experimentar A gente tem um dessa caso vez. aqui em Mangabeira também, irmão Josias, não sei se você chegou a conhecer. Ele plantou aqui, essa região nova de Mangabeira aqui, ele plantou mais de 10 igrejas aqui, foi o fundador de mais de 10 igrejas, essa alma missionária, mas Jesus guardou ele e ele não passou por essa experiência. Então, Exatamente. é o trabalhar de Deus específico na vida de cada um. Exato. Deus é soberano para dizer quem ele vai querer batizar ou não, certo? Aí muita gente pergunta, rapaz, mas o irmão é uma bênção, rapaz, cumpre todos os critérios, mas não é batizado com o Espírito Santo para ser consagrado na Assembleia. A invalida, né? Invalida. A invalida, não. Não Ele é um tem, irmão crente, vai servir, mas se esse critério, pelo menos, dentro da igreja, é o único critério, assim, que a gente não tem como burlar, que não está dentro das nossas capacidades. Se é puramente Deus quem dá, e é o único critério que é Deus quem dá e acabou, certo? Se Deus quer ele como obreiro, né? Quem somos nós para limitar por causa disso? Isso. Não, e se Deus quer ele como um diácono, se Deus quer ele como um presbítero dentro da Assembleia de Deus, por que Deus o batiza? Pergunte a ele.
Entendeu? Pergunte a ele se Deus é soberano para fazer, se ele cumpre todos os requisitos. Por que Deus não batiza? Sim. É algo que está acima da nossa mente, acima das nossas capacidades. Por quê? Porque Deus é soberano para batizar ou não batizar quem ele quiser. Chegou outro caso aqui O celular descarregou, aí tu pode acompanhar. Ele descarregou agora. do pai da nossa irmã Eliana, lá da igreja. O irmão Antônio Quirino foi um dos fundadores ali da igreja de Alagoa Grande. Faleceu com 98 anos, ganhou diversas almas para Jesus, mas também não passou por essa experiência. Isso. Por mais que o batismo com o Espírito Santo seja esse capacitador missionário, certo? Para pregar com ousadia, isso não significa que crentes que não são batizados, eu vou sentar na minha rede, vou ficar balançando, Eu não vou ter tempo de pregar, não. porque eu só preciso pregar. Não. Jesus falou para os seus discípulos, o ID, eles não eram batizados ainda, né? Certo? Eles ainda não tinham passado pela experiência de Atos 2, que Deus já tinha mandado. Vão e façam discípulos. Perfeito. Pessoal, só uma indicação, todas essas questões que Samuel falou a respeito da distinção de batismo pelo Espírito Santo ou com o Espírito Santo, estão lá sistematizadas no livro Verdades Pentecostais, do pastor Antônio Gilberto. Ele é um teólogo precursor aí na nossa igreja, principalmente na Assembleia de Deus no Brasil. E nesse livro, que é da CPAD, ele faz justamente essa distinção em questão linguística. Então, todas essas verdades que Samuel acabou de comentar nesse quadro aqui, nesse tópico do nosso podcast hoje, estão sistematizadas lá, né, nesse livro. Se algum dos irmãos quiserem adquirir, podem ficar disponíveis aí, colocar na listinha, né? Isso. E é uma dica, irmão. É uma dica. Eu até já conversei com o Felipe, com o Gabriel, outras vezes, né? Fora do ar, que a gente pentecostal, a gente não conhece os nossos teólogos. Verdade. Perfeito. A gente não conhece os nossos teólogos. Talvez porque eles não estão na internet. Talvez porque... Ignorando. Não, porque ele não é tão Muito difundido. Mas se você se impressiona com os teólogos reformados, você tem eles como referência, saiba que na nossa igreja também tem teólogo bom, irmão. Muito bom. Muito bom. Também tem gente que é tão capacitada quanto. Ou E que até tá melhor, eu ou vou até até melhor. ousado, ou até melhor. Ou até melhor, certo? Que são muito capacitados. Procure, irmão. Procure no YouTube as palestras do pastor Antônio Gilberto. Ezequiel Soares. Didático, Ezequiel Soares. Pastor Deixa eu César pegar- Moisés, Deixa eu pegar aqui e fazer... nosso conterrâneo aqui, a gente tem um teólogo muito bom aqui, com história de cristã, teológica, bastante abrangente na Assembleia de Deus do Brasil. Olha, gente, pastor Eduardo Leandro. A verdade. A gente tem... Aí eu tiro o chapéu. Olha aqui. Tá apresentando Olha pra só, vocês aí olha. agora no vídeo. Gente, de vocês. A gente tem um doutor em Em teologia, formado, e estuda sobre teologia pentecostal. Não é um qualquer que está falando. É um doutor em teologia que está falando. Um doutorado legitimado. Legitimado, mestre, reconhecido pelo Mestre em MEC. teologia, doutor em teologia. O doutorado Exato. dele é pela EST, a Escola Superior de Isso. Teologia lá de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A gente tem um dos grandes nomes da teologia pentecostal no Brasil, aqui, agora que ele está Aqui. em Rio Tinto, alguns quilômetros Mas é daqui. nosso acessível aqui, pastor nosso. Super aqui, acessível. Gente. Foi pastor de Filipe Foi já? meu pastor 2 vezes, gente. Façam um pedido a ele lá, vão lá no Instagram dele e falem com ele pra ele vir no nosso podcast. A gente- Dê essa moralzinha pra gente aí, que a gente vai ficar trazer feliz. um homem, é. Tem que Mas a trazer, agenda tem que dele é trazer. difícil, a agenda dele é difícil. Certo? A gente tem teólogos tão bons quanto e a gente precisa simplesmente, às vezes, pesquisar. Às vezes o Instagram não vai entregar para você, às vezes o YouTube não vai entregar para você, mas coloque alguns desses nomes que a gente está falando. São teólogos nossos, pentecostais, que são bons de verdade, certo? Porque às vezes o pessoal olha, movimento pentecostal é só língua estranha, Movimento. é só movimento, não tem teologia. Tem teologia muito bem fundamentada, biblicamente, teologicamente, filosoficamente, Perfeito. que você pode tranquilamente ver, pesquisar, e você vai ser muito edificado. E a gente tem muito teólogo brasileiro também. É o caso de Gutierrez, a gente trouxe outra indicação aqui. É um jovem, ele vai casar agora, mas é um jovem, Gutierrez Siqueira,
que tem assim uma obra pentecostal no Brasil bastante desenvolvida. Eu vou fazer uma proposta, Samuel, para no final a gente fazer um compartilhamento de alguns arrobas de Instagrams de teólogos que a gente pode indicar, e a gente vai fazer essa indicação, contar com o pessoal aí da mídia, para fazer essa indicação de Instagrams que o pessoal pode seguir, pode acompanhar, de se familiarizar melhor com essa nossa teologia pentecostal. É um pedido, um chamado que eu faço aos jovens, que nós fazemos aos jovens, conheçam sua tradição. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer passo na questão filosófica, teológica, conheçam sua tradição. Sejam justos consigo mesmos e façam valer a pena a oração, o trabalho, o empenho de cada um que foi esforçado, leu, trouxe algum ensinamento para vocês e bebam das mesmas fontes que eles beberam, que acho que foi o trabalho que cada um de nós fez aqui outrora e nos levou a chegar até aqui hoje, a estar debatendo sobre esse assunto É muito engraçado, rico. né? Que a gente fala sobre movimento pentecostal, a gente pensa que nasceu no ciclo de oração. Não. Nossa, A na academia. nasceu dentro de uma faculdade, Perfeito. Verdade. certo? Nasceu dentro de uma universidade. É verdade. Nasceu de muito estudo da Bíblia. Entendeu? Não é algo que veio do nada. Bom, certo? Mas, voltando à discussão aqui, a gente fez um enredo e se o tempo voa. O tempo falando desse assunto, o tempo voa, tem muitas perguntas aí. Mas agora a gente vai entrar mais propriamente em matéria de dons. Aqui no nosso script, a gente estava pensando em tratar aqui pneumatologia em 3 vertentes, né? Mas eu acho que, a fim de hoje, por questões de gerenciamento de tempo também, a gente pode tratar mais voltados para a obra do Espírito nos dons. Realmente, tratar propriamente dos dons na igreja. Porque eu vi que tem uma pergunta da irmã Eliane aí acerca dos dons e da diversidade. E eu vi que também teve outro jovem que Isso. perguntou aí, né? Eu vou fazer aqui, Gabriel. A irmã Eliane perguntou assim: é certo falar que os dons são 9? E já que a Bíblia fala na diversidade dos dons, e o jovem David Nunes disse: a paz do Senhor, se Deus me concedeu um dos 9 dons, como eu faço para me preparar ou aprofundar em buscar e usar este dom que Deus me deu e também buscar novos dons? Essa distinção da evidência inicial, do falar em línguas, se você puder... falar em línguas ou não. Tá Vamos vendo? lá. Interessante. Vamos começar com essa questão da evidência inicial, né? A gente já falou que é essa distinção do pentecostal para o carismático. A gente vai muito pelo que Lucas estabelece dentro do livro de Atos dos Apóstolos. A gente vê, vou tentar ser o mais sucinto possível, a gente vê que toda a experiência semelhante a Atos 2, no próprio Atos 2, ele vem acompanhado de uma elocução profética, certo? Do falar em línguas. Então, por que a gente crê que a evidência inicial do batismo é o falar em línguas? Por quê? Lá em Atos 2 aconteceu, no cenáculo, os discípulos estavam orando, ouve-se o som de vento veemente, impetuoso, encheu a casa, eles falavam em novas línguas, certo? Quando a gente vai para a casa de Cornélio, qual foi a evidência de que aquelas pessoas estavam cheias do Espírito Santo? Foi quando Pedro viu e ouviu as línguas faladas por Cornélio e pelos da sua casa, certo? Então ele disse: como é que eu vou negar água se Deus já derramou o Espírito sobre ele? Quando a gente vai lá para Samaria, Paulo chega, os caras são crentes, já estão pregando, já estão fazendo a obra de Deus. Paulo pergunta: em que batismo vocês foram batizados? Vocês já foram batizados quando creram? Uhum. Aí ele disse: não, a gente não crê, a gente não sabe nem quem é o Espírito Santo, certo? E Paulo disse: pô, vem cá. E pôs as mãos sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas, certo? Então, a gente olhando Lucas como um teólogo, não somente como um narrador, historiador. de história, Perfeito. certo? A gente percebe que ele estabelece esse ritual, né? Vamos dizer assim, cheio do Espírito Santo, fala em línguas. Então, por isso que a gente crê que a evidência é o falar em línguas. Então, e o pastor Eduardo traz uma coisa muito interessante nesse livro, que a evidência inicial do falar em línguas é diferente de receber o dom de línguas, Perfeito. certo? Massa. É interessante isso, Talvez porque essa seja uma dúvida de seja muita uma dúvida gente. de muita gente. Eu já Tem aí ouvi mais de muita de gente 30 falando sobre anos isso. de Igreja Assembleia de Deus. Se você teve uma experiência num culto, numa oração, dentro da sua casa, e você falou em línguas uma vez e nunca mais falou, você já é batizado com o Espírito Santo, certo? Parabéns, você já está reconhecido aí, certo? E aí, depois você pode distinguir, a gente vai tratar dessa glossolalia, do idioma, língua, que língua é essa, vamos lá. Vai. Vamos lá. Então, o dom de línguas é diferente. Normalmente,
certo? Normalmente, quem é batizado recebe também o dom de línguas, mas isso não é uma exigência bíblica, certo? Não é uma exigência bíblica. Normalmente, acontece de que você é batizado e você recebe esse dom e fica falando, né? Ou em outras experiências. Um professar público, né? Isso. Como a gente tem lá no batismo em águas, essa publicidade do batismo, justamente para ser publicizado esse ato, no caso de ser arrependido verdadeiramente dos pecados, no batismo com o Espírito Santo, nessa evidência em línguas, é uma publicização dessa questão, para que os outros vejam, para que os outros enxerguem esse recebimento de revestimento do poder do Espírito Santo. Ótimo. É justamente isso. Então, se você falou em línguas alguma vez, você já foi batizado com o Espírito Santo, mesmo que você não tenha o dom de línguas dado por Deus. Eu tinha aberto aqui, mas é 1 Coríntios 12, onde a gente vê a questão do que Paulo fala a respeito dos dons do Espírito Santo. Né? Não quero que vocês É uma questão importante, né? Quando nós olhamos para Coríntios, meio que a primeira carta aos Coríntios é uma resposta a cada pergunta que os coríntios tinham a respeito de algumas dúvidas. Então, Paulo fala, 1 Coríntios 12, versículos 1 e 2, certo? Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais, certo? E aí ele pula para o 4, né? Vamos pular para o 4 para a gente adiantar. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Eu gosto muito desse versículo porque ele traz e ele abrange várias coisas, certo? Porque ele vem trazer 3 termos, e olha, perceba, ele diz: são diversos dons e o Espírito opera eles. São diversos serviços e é o Senhor quem opera eles. São muitas realizações, manifestações, mas é o mesmo Deus que opera. Então a gente vê meio que uma distinção dentro da Trindade, porque quando a gente fala de Senhor no Novo Testamento, principalmente na teologia paulina, ele vem muito relacionado com o Cristo, certo? Com a segunda pessoa da Trindade. Então, quando a gente olha para esse versículo, a gente percebe que a lista dos dons são diferentes, certo? A gente tem lista de dons em 1 Coríntios 12 até o 14, né? Paulo fala sobre essa questão. A gente vê lá em Romanos capítulo 12, a gente vê em Efésios 4, Pedro cita lá em 1 Pedro 4. Então a gente tem várias listas e essas listas não são exaustivas, certo? Dizendo, olha, só tem essas. Não. Perfeito. Paulo fala desses variados tipos de dons. Quando eu olho para esse versículo que a gente leu, o versículo 4 principalmente, a gente percebe essas listas bem colocadas aqui, certo? A gente vê os dons do Espírito, que são listados no 1 Coríntios 12, né? Que ele vem falar, que é justamente os 9 que a irmã falou, né? Os 9 dons, daqui a pouco a gente pormenoriza esses específicos, que são operados pelo Espírito dentro da igreja, certo? Mas a gente vê lá em Efésios capítulo 4, que quem manifesta isso, os ministérios, né? Os 5 ministérios, apóstolos, mestres, pastores, profetas, agora eu perdi, e evangelistas, certo? Os 5 ministérios são operados por Cristo. E as manifestações, aqueles que não estão nem nessa lista de Coríntios 12, nem em Efésios 4, como dom de exortar, dom de ensinar, dom de governo, misericórdia, socorro, são manifestações do próprio Deus e Deus dá os seus dons para a igreja, certo? Quando a gente olha para isso, a gente percebe que há sempre essa distinção sobre a operação e quem opera esses dons. Falando a respeito, principalmente, dos dons espirituais, certo? A lista de 1 Coríntios 12, os 9 dons, né? A gente tem 3 classificações muito
marcadas, né? Que são os dons de revelação, que tem a ver com o conhecimento, do revelação de Deus, que são eles. A palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e o discernimento dos espíritos. Tem a classificação também dos dons de poder, certo? Que são o dom da fé, o dom de operação de maravilhas, Milagres, né? e o dons de curar, certo? E também tem os dons de fala, certo? Que é o dom de profecia, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Quando a gente vai pormenorizar cada um deles, porque esses são revelacionais. Palavra de conhecimento. Ele traz uma ciência de um fato ocorrido, certo? Ele traz uma ciência de um fato ocorrido. Quem nunca já passou pela experiência de uma irmã chegar em você, Do código. em profecia chegar A irmã do e coque. dizer, a irmã do coque, tem muita gente que se E treme, aí, né? tem medo? Tem muita gente que se treme, né? A irmã chega assim e diz, Eis que te digo. Eis que te digo, eu vi quando você orou assim, 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 só tava você e Deus no quarto, meu amigo. Não tinha quem contasse, não. Essa é a profecia aqui do Coríntios 12. Isso, é a Isso. palavra do conhecimento. Palavra certo? do conhecimento. Palavra do conhecimento. Ela teve ciência de algum fato Não quer que dizer que não ela foi dado. predita o futuro. É como se Isso. fosse algo relacionado ao passado. Isso. Sem ela estar lá. Sim, ela está lá, a revelação de Deus propriamente dito, certo? A palavra de sabedoria tem muito mais a ver com a situação e um conselho para o presente. Sim, voltando para a palavra de conhecimento, a gente vê Jesus utilizando como se fosse esse dom. Quando ele se encontra com Natanael, eu te vi lá no meio debaixo da Verdade. fogueira. Eu lhe vi. Nunca tinha reparado. Exato, entendeu? Perfeito. Quando a gente vê a situação e um conselho prático para isso, é uma manifestação do dom de sabedoria. A gente vê isso na história de José, por exemplo. José tem a revelação do sonho, tem a questão do conhecimento do que vai ocorrer, né, ali do sonho, mas ele traz um conselho prático. Ele diz, olha, eu sugiro que o senhor levante alguém, faça esse racionamento, para quando vier a fome, ter alimento, certo? Isso pode ser considerado uma manifestação de um dom da palavra de sabedoria, é tipo isso, certo? E a gente observa também da discernimento do espírito. Isso é um dom muito, muito Relevante nos dias de hoje. E importantíssimo. talvez pouco buscado. E muitas vezes pouco buscado. Por quê? A gente percebe que Paulo estabelece meio que contrapontos dentro dos dons, certo? Alguns dons são para manifestação e outros dons são para regulação, certo? Quando ele traz a questão do discernimento do espírito, ele traz justamente como um dom regulador dos outros dons, Pra conter abusos, né? para conter abusos, certo? Tá, A igreja- precisamos muito hoje em dia. A igreja tem o dom de manifestar, mas tem o dom de, epa, peraí, eu conheço qual é o espírito que está aí. Porque ele vai dizer, discernimento de espíritos. E qual é a origem dos espíritos? Pode ter três. Ou é de Deus, ou é do demônio, ou é o humano, certo? Às vezes muita gente se usa por aí afora, certo? Às vezes há manifestações demoníacas dentro da igreja e a gente não sabe. É demônio imitando língua, é demônio entregando profecia falsa, Pulando, marchando. pulando, né? marchando, e a gente pensa que é Deus. Querendo não é, irmão. Adivinhar Pix, adivinhar número. Certo? E é exatamente isso. Esse discernimento de espírito é o dom desmascarador de pilantra dentro da igreja. Só um adendo, Samuel. Eu tava tendo experiência um dia desse no YouTube. Aí hoje no YouTube tem aquelas lives que o pessoal tem como fazer. Meu amigo, tem tanto pilantra, cara. Tanto pilantra no YouTube. Eu vi uns camaradas que você via nitidamente, meu amigo. E tem gente que ainda cai nesse tipo de coisa. Exato. E a nossa função como pentecostal também fazer essa apologética da nossa fé. Com certeza. Nós que conhecemos a verdade temos que ser contra e sermos veementes nessas questões para que essas pessoas não sejam taxadas como um todo. É. Uma parte que se evidencia mais é taxada como um todo. Pra Isso gente não usar é uma verdade. metáfora bíblica, né? Jesus disse, um pouco de fermento levanta toda a massa. Então, dentro dessas questões dos conceitos revelacionais, né? Dos dons revelacionais. Os dons de poder, eles vêm para manifestar alguma coisa mesmo, certo? Quando a gente pode pormenorizar aqui, os dons de curar.
Isso é interessante. Isso uma é muito discussão maravilhoso. legal. Por quê? Porque percebe que nos outros ele diz dom, dom, dom. Nesse ele chega dons. Ele usa dois plurais. Dons de curas. Certo? Em algumas traduções. Dons de curas. Ele traz dois plurais. Então, há também essa questão, porque dá-nos a entender que são mais do que 9. Certo? Porque há mais de um dom de cura. Certo? É preciso a gente entender. Tem gente que... relato histórico na história também sobre acerca disso aí. Tem um material legal que essa ideia do dom de cura ser uma multiformidade de curas, né? E não isso, necessariamente o dom de cura ele pertence ao o portador, do né? dom, um curandeiro, né? É diferente dos Quando- demais, né? Quando, Assim, não é isso, quando a não. gente fala sobre isso, é interessante, porque Deus dá o dom e a Bíblia vai dizer, os dons de Deus são irrevogáveis, certo? O dom é de uma Deus frase até do irrevogável, pastor Eduardo. certo? São irrevogáveis. Deus dá o dom de cura e ele, tipo, é do portador. Mas isso não significa que ele usa como quer e como deseja, certo? A gente pode usar muito bem dois personagens bíblicos. Primeiro, Jesus, Uhum. certo? Jesus tem poder para curar, sim ou não? Sim, obviamente. Certo? Jesus, ele foi capacitado pelo Espírito, né? Lucas 4:60 e alguma coisa, né? Já fazendo uso do livro de Isaías, ele vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre ele e o enviou para trazer curas também, certo? E Jesus chega no tanque de Betesda e por que ele só cura um homem? Se o texto está dizendo que tem uma multidão de gente lá. Jesus, em outra forma, ele chega lá em Cafarnaum e ele diz: eu não operei mais milagres aí no meio de vocês porque vocês são incrédulos. É porque Jesus não tem poder? É porque Jesus não poderia fazer? Não. Certo? E outro texto, outro personagem bíblico é o próprio Paulo. Nem o mais sensacionista vai negar que Paulo tinha o dom de cura. E a gente percebe, dentro da leitura do Novo Testamento, que Paulo tinha problemas de visões e ele nunca se curou. A gente percebe que seu filho na fé, Timóteo, tinha problemas estomacais e ele não estendeu as mãos para curar. Ele manda tomar um pouquinho de vinho. E, só para a gente finalizar, ele fala na sua carta a Timóteo que deixou Trófimo doente em Mileto. Ele não tinha o dom? Epafrodito também esteve muito doente. Ele não podia orar e pôr as mãos e ser curado, igual tantas vezes ele fez? Mas por que ele não fez? Entendeu? Então, ele tinha o dom, mas ele não opera quando quer e como quer, porque quem manda é o Senhor. Pode falar. Não, eu já há uma discussão acerca disso, dom de cura. Eu já vi estabelecer distinções entre o dom de cura operado pelos apóstolos e o dom de cura que continua hoje para a operação da igreja como sendo menos extraordinário. Por quê? Já vi discussão em que sentido? Todas as vezes que um apóstolo, que alguém na Bíblia dos 12, Jesus, tentou curar alguém, essa pessoa foi curada. E na igreja hoje, aquele que tem o dom pode tentar e Deus não curar naquela hora. Essas referências trazidas por você, elas são exemplos, não é verdade? De que nem todas as vezes que eles impuseram a mão para curar, foi curar. Não, e outra, tipo, é um exercício muito difícil imaginar que Paulo não queria que seu filho na fé fosse curado. Exato. Até o próprio Paulo, em 1 Tá. Coríntios 12, ele pede 3 vezes a Jesus, ele ora, né, para ser curado e não é curado. Exato. Então, é muito estranho. É um discurso sensacionalista, digo, porque a com ideia é o dom de cura hoje ele é manifestado através da medicina, através do remédio, enfim, que dá sabedoria, esse tipo de coisa. Já ouvi nesse sentido e justamente com base nesse tipo de discurso também, né? O problema disso aí é justificar que o Espírito Santo está derramando dom em ímpio. Tem essa também. Se ele diz que o dom é para a igreja, para a edificação da igreja. Como é que o Espírito Santo derrama dom em ímpio? Dom sobrenatural em ímpio através da medicina? Volta para aquela É questão complicado. de entendeu? igrejas mais históricas da graça comum, né? E aí você vai discutindo, e não chega a um denominador comum sobre Exato. E quando a gente falou sobre carisma, né, o que Paulo nunca fez essa distinção de sobrenatural e natural. Para ele é tudo Deus. Entendeu? Para ele tudo é Deus. Samuel, a gente tem uma pergunta aqui, Gabriel, Ah, que meu chegou Deus, aqui no vamos lá. privado.
A pessoa não quis se identificar, mas acho que eu já ouvi outras pessoas perguntarem a respeito disso e é uma questão bem complicada. Vai jogar tu entre as cordas agora. Meu Jesus. Diz assim: já sonhei algumas vezes falando em línguas, porém, nem mesmo quando o culto está avivado, eu não consigo falar. Alguma explicação para isso? Essa Vamos pessoa lá. pergunta e pede para não citar o nome. Vamos lá. Eu já ouvi histórias muito parecidas com essa, certo? Da pessoa sonhar falando em línguas, certo? E dias após, né, ele realmente manifestar isso, certo? É interessante que, obviamente, Tem coisa que a gente não entende. que a gente não né? entende, obviamente. Agora, primeira coisa para se pontuar: sonhar falando em línguas não é ser batizado, certo? Você não falou em línguas. O texto é muito claro em dizer que a pessoa fala, certo? Tem É uma que elocução sair, verbal, né? tem que sair uma elocução verbal da sua boca, certo? Tem que sair som da sua boca, certo? Você falando em línguas. Possivelmente, caso seja Deus mesmo que esteja falando, né? Que a gente não sabe, né? A origem desse sonho, né? Pode ser Que é da legítimo. sua cabeça, né? Pode ser do desejo do seu coração, que você tá lá e você sonha com isso, tá lá no seu subconsciente, você sonha com isso. Mas pode ser também Deus já lhe preparando Direcionando. para O revestimento, né? O revestimento que ele- esse é o caminho. Continue assim, vá. A questão do culto normalmente acontece muito, certo? Que a gente tá lá para ser batizado, tá lá louvando ao Senhor, da glória. A gente tá lá, chama para frente, a gente vai. Quando a Eu gente nunca vai fui pra batizar- frente, viu? Nunca fosse para frente. Meu Jesus, tá vendo? Tá fazendo? Tá fazendo aquilo, tô brincando. A gente vai e tal, e a gente pensa muita coisa quando fala. É, mano? A gente pensa muita coisa. A gente tá lá glorificando, tá lá adorando, tá lá o pessoal E é uma- orando sobre a E nossa a dúvida cabeça. no coração, né? E você tem vontade de falar, às vezes vem na cabeça e você não fala. E você Aquela pensa, luta não, espiritual. será que sou eu? Será que é da carne? Será que. Meu irmão, é o seguinte. Você está num ambiente muito propício, certo? Você está lá num ambiente espiritual. Você já identifica pela pregação da palavra, porque que não foi louvores, os louvores. Você está adorando a Deus. Se você está sinceramente ali, se entregando a Deus, falando com Deus, pedindo a Deus, e vem na sua cabeça, eu acho muito difícil que seja outra coisa senão o Espírito querendo lhe conceder essa experiência, certo? Você já está naquele ambiente, o Espírito Santo está agindo, você está vendo, né, o rio passando, o rio da graça de Deus passando, e você vai ficar na dúvida, vai ficar cocheando em dois pensamentos, né? Vai ficar nessa dúvida. A gente olha para a Escritura e Paulo diz uma coisa muito interessante. Tudo que é feito na dúvida ou com falta de fé não provém de Deus, certo? Então, tire essa preocupação do seu coração. Certo? Tire isso, porque você está lá, irmão. Você está orando, você está buscando. Deus já lhe revelou em sonho. Você está lá, descansa o seu coração, certo? E digo mais. Está disponível, é uma bênção de Deus, não é maldição para ninguém a experiência do batismo. Então, busque e quando vier, fale. Fale sem medo e fale porque o Espírito Santo está lhe conduzindo a E isso. seja cheio. E seja cheio, sem medo. E digo mais, uma das maiores evidências dessa legitimação de que é uma ação de Deus na sua vida é o propósito do batismo. É o propósito. Porque a galera acha que é para falar em línguas e ficar dentro da igreja no culto falando em línguas. Esse não é o propósito do batismo com o Espírito Santo. O propósito do batismo com o Espírito Santo, ele parte de um desejo missiológico. É de uma capacitação para servir a Deus de uma forma sobrenatural. O serviço no reino de Deus, ele exige de nós esse caráter sobrenatural. Porque o reino de Deus não é intelectual, meramente. A experiência com Deus ela não é uma experiência meramente intelectual. Ela é sobrenatural. E principalmente quando nós estamos compartilhando, é o testemunho do Evangelho. Então, se esse desejo, esse pensamento parte na sua vida desse contexto do testemunhar o Evangelho, de testemunhar o nome de Deus, de querer expor com mais
interpreteis o nome do Senhor, se deixe usar, libere isso, Deus dentro da sua vida, né? Exato. Deixa o Espírito Santo Agir. fluir dentro de você. Exatamente. E é uma questão também que a gente vê muita dúvida e é um empecilho que nós vemos de forma negativa uma manifestação mística do Espírito Santo. A gente acha que esse ambiente de adoração, que um culto, que orações, que louvores, que pregação, são apenas questões humanas meramente. Mas quando a gente passa a enxergar que o Espírito Santo está em cada um e opera em todos, como Samuel falou, cada elemento do culto tem a sua função específica de nos levar a uma adoração mais fiel, uma adoração mais perfeita. Então, se você chora diante da presença de Deus, se você sente o arrepiar na sua alma, se você sente aquela experiência diferente, se você sente o abraço do Espírito Santo, é porque realmente você está sentindo a presença do Espírito Santo. Exato. E isso é bom. Para eu ser bem pregador pentecostal agora nesse momento, meu irmão, muitas vezes você fica pensando, rapaz, o que é que vão pensar de mim? O que é que fulaninha vai pensar de mim? A minha amiga vai dizer, olha, tu tá daquele jeito lá, tu lasca que só. Sendo bem pregador pentecostal aqui nesse momento, deixa quem quiser falar que fale. Mergulha nesse rio e vem adorar. Ô, glória! Verdade. Então, meus irmãos, acho Muito que bom. deu pra gente ter uma ideia muito massa sobre tudo aquilo que a gente trouxe aqui nessa noite. Sobre a origem do movimento pentecostal, as raízes da fé pentecostal, na verdade, e a base que a gente tem para isso. Entender a legitimidade bíblica da palavra. E eu espero que Deus tenha edificado sua vida. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que, caramba, quero entender mais sobre o batismo, não tenho quem me ensine, que hoje é uma deficiência que a gente tem, inclusive nas nossas igrejas pentecostais, e aqui eu vou dizer, na nossa denominação Assembleia de Deus, tem deficiência do ensino sobre o que é o batismo, sobre o que é o Espírito Santo. Chamam, vem para cá, batizado, não sei o quê, e não ensinam o que é isso. Por isso que a gente vê muitos exageros. Mas É estamos verdade. fazendo diferente hoje. Em nome de Aí Jesus. vocês têm conhecimento de 1h30 aí pra... Exatamente, hoje você tem acesso a esse conhecimento. Então compartilha, seja canal de Deus para a vida de outra pessoa, certo? E é isso. Felipe, considerações, e depois Samuel também traz as suas considerações aí, seu último recorte para os nossos telespectadores. Gente, eu só tenho a agradecer nossos amigos aí da técnica, Matheus, Adilane, Keren, Glícia, e tanto fazem por nós aí atrás das câmeras, né? Então eles sempre estão dedicados. Chegaram aqui 2 horas antes, Samuel, para preparar todo esse cenário. São pessoas especiais da nossa congregação, nós queremos agradecer. Agradecer mais uma vez o nosso pastor Otoniel por todo o apoio, de estar sempre disponibilizando espaço, sendo esse nosso deão espiritual nesse nosso podcast. Agradecer também a Gabriel, nosso apresentador, irmão Joselito, presbítero da nossa igreja, que não pôde vir hoje, mas está em pensamento conosco, no mesmo espírito. E agradecer também especificamente a Samuel, que desde pronto atendeu o nosso convite quando a gente fez. Sempre é bom compartilhar com você, Samuel. Eu creio que você Verdade. vai Samuel é um desenvolver exponencial na nossa igreja. ainda um grande ministério na nossa igreja. Nós cremos nisso, sua família, seu filho, Deus sua esposa. abençoe. Então agradecer a todos e agradecer principalmente a Deus, né, por a gente ter essa oportunidade, de a gente ter esses talentos conosco, todos reunidos, cada um fazendo uma parte, e todos reunidos em comunhão, trabalhando num só propósito. Samuel, com a consideração final. Bem, gente, só agradecer a Deus, né? A oportunidade, né? Isso aqui é maravilhoso, porque, como o Gabriel disse antes, há uma deficiência muito grande, certo? Os reformados tradicionais, cessacionistas, estão na internet, estão há muito tempo e fazendo um ótimo trabalho, defendendo a sua fé, certo? E a gente tem essa deficiência há muito tempo. A gente mostrou aqui muitos livros sendo publicados, certo? Muito teólogo bom, certo? Sendo publicado, e fazendo ótimos trabalhos, né? Depois a gente vai estar passando, né? Só para dica, sigam o Gutierrez Siqueira, sigam o pastor César Moisés, sigam o pastor Eduardo Leandro, sigam Ezequiel Soares, sigam Douglas Batista, sigam Jeremias do Culto, Elias Torrobaldo, Séfora Carvalho,
Sigam Pastor Eliseu Rodrigues, Muito Sim, bom pregador. que é um pregador pentecostal que bem embasado teologicamente. Juliano Certo? Fraga. Juliano Fraga. Sigam essas pessoas. Estejam na internet. Samuel Melo também. Sigam Samuel Melo. Pode seguir lá. De vez em quando a gente posta alguma coisa. Ele tem Certo? já uns conteúdos muito bons lá. Certo? Instagram. Tem alguns conteúdos lá. Pode me seguir no Instagram, certo? @_samuel.melo, certo? Pode seguir lá, certo? Eu não tô nem no chinelo desse povo, não, mas a gente tá tentando dar nossa gotinha de contribuição, Isso aí. certo? Para todo mundo. E, no mais, busque o dom espiritual. Busque o batismo com o Espírito Santo. Não parem no batismo, certo? Não parem no batismo. Busque os melhores dons. Isso é um conselho de Paulo. Busque com zelo os melhores dons, certo? Para que você chegue mais longe, para você edificar a igreja. Sempre pense na edificação da sua comunidade. Contribua na sua igreja local, certo? Na sua igreja local. Se você tem esse conhecimento, compartilhe com os outros, certo? E no mais é isso. Conheça a sua tradição, certo? E busque a experiência pentecostal. Porque isso é de Deus, isso ele deixou disponível para nós. O anjo já me deu mil cômodos. Ele só tá chamando, vem mergulhar. Vamos Muito lá. bom. Só agradecer a todos. Esse aqui foi mais uma produção aqui da Igreja Assembleia de Deus, através da congregação do Jardim Cidade Universitária, e esse é o Bleia Talk. Verdade. Próximo mês a gente tem de novo. Vamos estar compartilhando. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, no Instagram também. Deezer. Deus continue abençoando no Deezer. Segue a gente, compartilha e que Deus abençoe vocês. E no 3, aprende crente. Tá bom. 1, 2. Aprende, crente! Deus.